Bom dia, pessoal. Bom retorno às nossas atividades. Espero que todos estejam bem e que tenham passado umas boas férias. Bem, vamos retomar nossos exercícios que eu pedi para vocês fazerem nas últimas aulas. Então, o exercício 1 está pedindo que a gente construa o lugar geométrico dos pontos que distam 15 milímetros da reta A, que eu já tinha feito como exemplo, e o lugar geométrico dos pontos que distam 20 milímetros da reta B. Então eu vou fazer como uma forma de recordação, ok? Então, você pode trabalhar com ela assim ou virar o seu caderno para que fique mais simples. Então eu vou virar minha folha aqui para que eu consiga desenhar. Então eu vou colocar um ponto que eu vou chamar de C e um ponto aqui que eu vou chamar de D. Só estou nomeando como C e D porque eu já tinha colocado A e B nos outros pontos, tá? Pode ser qualquer letra, desde que seja maiúscula, ponto sempre em maiúsculo. Então eu vou abrir o meu compasso numa medida qualquer e vou marcar a reta com um arco. Vou fazer isso no ponto D também. Com esses dois arcos traçados, na intersecção entre os arcos e a reta B, eu vou abrir meu compasso com mais do que a metade da medida. E vou traçar, fazer a minha marquinha para poder traçar a minha perpendicular. Então, primeiro ponto, vou ao segundo ponto, e agora eu traço a minha perpendicular com a régua. Após traçar a perpendicular, eu preciso medir 20 milímetros. Então, com a minha régua, eu meço os 20 milímetros, que são 2 centímetros. Vou no meu ponto D e marco a perpendicular que eu tracei. E prontinho, agora eu já tenho minhas paralelas. Então, só para recordar, uma figura é um lugar geométrico quando todos os seus pontos, somente eles, têm uma propriedade em comum. Então eu aprendi dois lugares geométricos. O lugar geométrico 1, que foi a distância de ponto a ponto, que era a circunferência, e o lugar geométrico 2, distância do ponto à reta. Então o que acontece aqui? Todos os pontos dessa reta têm a mesma distância da reta B. A mesma coisa ocorre com essa outra reta. Então a resposta do lugar geométrico, no caso dos paralelos, sempre vamos ter duas respostas, duas retas que tem a mesma propriedade, ok? Então, no exercício de baixo, nós estávamos pedindo para, nas figuras, indique os lados que pertencem aos lugares geométricos indicados. Então, o lugar geométrico 2, que é as paralelas, que tem a distância de A de 16 milímetros. Depois eu tenho o lugar geométrico 2, que são as paralelas, que tem a distância de R de 14 milímetros, são a F e CD. Agora está pedindo aqui no B, que eu não tinha feito ainda, que eu coloque o lugar geométrico das paralelas, distante x, então a reta x está aqui, 1 centímetro.
Então eu vou medir e vou verificar que é MR e OP. Depois eu tenho a letra D, que estou pedindo lugar geométrico distante de M é a reta, 25 milímetros. Então olha aqui, ó. Aqui tem 11 e aqui tem 25. Então eu vou ter JK e VU. JK e VU como respostas. E no caso dos 11, ML e ST. Ok? Esse aqui é bem simplesinho. Depois nós tínhamos o exercício 3, que eu resolvi com vocês. Tá? E agora nós vamos fazer o exercício 4. O exercício 4 está pedindo para você determinar um ponto K distante R. Então é essa a primeira medida aqui. Da reta F dada e R' da reta H dada. Então eu tenho a reta H aqui e a reta F aqui. Então é construir duas paralelas, obedecendo a distância que foi dada. Então é o mesmo sistema. Primeiro, qual que é o roteiro? O roteiro que nós queremos é determinar um ponto K, né? Então K, aí eu vou pôr aquela chavinha que ela vai significar que o K ele vai estar no lugar geométrico 2, ou que é paralelo. Opa, deixa eu pôr o símbolo de implica aqui. Então, no lugar geométrico 2, paralelo a F com distância R. E no lugar geométrico 2 também, que é paralelo a reta H e R'. Então, são essas duas construções que eu preciso fazer. Como eu disse, vou pôr um ponto A aqui e um ponto B aqui, para traçar as paralelas a F. Sempre a mesma construção. Se você não quiser fazer o arco, basta você marcar. Dois pontos aqui com o seu compasso, que é a mesma coisa que você traçar o arco. Quando eu faço esses dois pontos aqui, eu estou determinando uma distância. E aí, por essa distância, eu faço passar uma mediatriz pelo ponto que foi determinado. Eu sempre uso a mesma medida para os dois, para ser mais rápido. Então é uma dica de construção para que você possa deixar a sua construção mais rápida. Tracei a perpendicular, vou traçar a perpendicular novamente. Ok, agora eu vou transportar na medida de R. Abro o meu compasso e pego essa medida de R, vou no ponto A e traço. Mesma coisa eu vou fazer no ponto B. A gente sempre, para traçar uma reta, eu preciso de dois pontos, certo? Então, eu não estou marcando A, B, C, porque esse desenho vai ficar muito sujo, com muitos pontos, muitas coisas marcadas aqui. Então, vou marcar só os pontos que estão sendo pedidos, tá ok? Não vou ficar nomeando todos os pontos. O que acontece aqui agora? Eu alinho, como
já tracei meus dois pontos, eles têm a mesma medida. Eu vou ter uma reta que vai ficar paralela a F. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Então, essas duas retas que eu construí agora, que eu posso nomear, vou nomeá-las como X e X1, estou usando a mesma letra porque elas têm as mesmas propriedades, elas estão distantes a F a mesma medida. Por isso que nós temos aqui o lugar geométrico. As duas são possíveis. E agora eu vou fazer o quê? A reta paralela a H, com a medida R'. Vai ser a mesma construção. Posso até utilizar esses pontos de intersecção aqui que já estão prontos. E nós vamos chamá-los de C e de D. A vantagem de você não desenhar o arco total é que você tem um desenho mais limpo. Mas se você tiver dificuldade de entender isso, faça o arco, que também está certo. Pronto, agora eu vou traçar a minha perpendicular. Vou pegar na minha medida de R' e transportar. Os pontos K que foram pedidos são da intersecção dessas duas retas que eu vou chamar de Y1 e Y2 com a reta X. Então eu vou ter um ponto K aqui, que eu vou chamar de K1. Eu vou ter um ponto K aqui, que eu chamo de K2. Aqui embaixo, entre x1 e o y também, temos 1. Só que se eu continuar seguindo por aqui, que é o mais correto, eu vou ter que aqui vai ser o K3 e aqui o K4. Tá ok? Então eu tenho 4 pontos que são as respostas para essa construção. Ok? Então vamos lá. Construção 5. Percebam que as construções, todos os trabalhos estão se baseando nas nossas construções de retas paralelas. Então, o que você precisa? Entender o enunciado para fazer esse tipo de construção. Que nem aqui eu tenho, determine
os pontos M da circunferência, os pontos P que pertencem aos lados do triângulo e os pontos E do segmento RS que distam 3 centímetros da reta T dada. Então, é o lugar geométrico 2, que é o par de retas paralelas, distantes 3 centímetros da reta T. Então, o que eu vou fazer? O par de paralelas. Então, eu vou pegar minha construção, determinar um ponto A e um ponto B, e construir as minhas retas paralelas. Então, ponta seca em A, em qualquer medida do compasso, eu traço 2 pontos na reta, que vão cortar a reta, igual ao que estou fazendo aqui em B. Abro o meu onde teve a intersecção da reta T com esse arco que eu abri, eu vou pôr a ponta seca no meu compasso, abrir mais do que a metade e traçar o meu xizinho. Pronto, agora eu já tenho condições de traçar a minha perpendicular. Agora, como a medida é 3 centímetros, vou abrir meu compasso, auxiliado pela minha régua, em 3 centímetros. Vou pôr a minha ponta seca em A. Traçar tanto em cima quanto embaixo. Agora minha ponta seca em B e fazer a mesma traçagem. Ok, vamos. Esse aqui então é o lugar geométrico 2 traçado. Esse também é o lugar geométrico 2. Agora nós vamos descobrir os pontos. Ponto M da circunferência. Eu tenho só esse aqui. Não tem mais nenhum cortando ela. Os pontos P pertencentes aos lados do triângulo. Eu vou ter P1, P2, e se eu olhar aqui embaixo, P3 e o P4. Então eu encontro 4 pontos aqui. Já em RS, eu vou ter os pontos E, que vai ser esse aqui, E1, e esse aqui, ó, E2. Então, ó, por aplicação da construção de lugar geométrico 2, são as retas paralelas. E agora o último exercício que eu tinha deixado com vocês, o exercício número 6. O exercício número 6 está pedindo que nós determinemos um segmento de extremidades x e y na circunferência dada, cujos pontos distam 2,1 da diagonal BE do pentágono ABCDE. Em seguida, desenhe o triângulo AXY. X e Y eles vão surgir da intersecção entre o lugar geométrico 2, que são as paralelas,
distantes BE, distantes 2,1 de BE. E a intersecção vai ser no círculo. Esse aqui é o símbolo do círculo. Então vamos lá. Primeiramente, vou traçar o segmento BE. Só que eu vou ultrapassar ele, porque para que eu possa fazer as linhas de construção fora do segmento. Traçado B, eu vou traçar um ponto F e um ponto G para que eu possa construir as minhas perpendiculares. Mesmo processo, ponta seca em F, com qualquer medida eu corto BE, em G, ponta seca em G, vou cortar o BE. Na intersecção entre o meu arco e o BE, abro o compasso mais do que a metade e faço o meu xizinho, trocando de ponto. Sempre usando a mesma abertura, tá bom? Já falei várias vezes isso, mas se alguém esqueceu, tá bom, as perpendiculares estão traçadas. Agora eu preciso medir o 2,1. 2,1, ponta seca em F, aí ponta seca em G, e vamos traçar as nossas retas paralelas, nosso lugar geométrico 2. Então aqui, ó, eu descobri o ponto X e o ponto Y. Veja que aqui, ó, ele passa um pouquinho acima, então esse ponto A já é dado do problema, ele não pega, eu não vou marcar nenhum ponto com essa reta aqui, só os que eu peguei aqui embaixo. Agora eu vou traçar o triângulo AXY. Então o ponto A já está aqui, AX, AY, e eu fecho o meu triângulo. Também é uma construção simples. Então tá faltando 7, o 8 e o 9 para a gente fechar esse assunto. Eu vou deixar eles para a próxima aula, que eu vou fazendo e explicando, para a gente encerrar esse assunto, esse lugar geométrico, tá ok? Um abraço para vocês, fiquem todos bem.